A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, servos de Deus e não servos. Eis aqui o vosso amigo, Pastor Pedro, para mais um estudo. E hoje eu quero vos ensinar que nós somos formados por Deus, por corpo, alma e espírito. E eu quero tratar com vocês e ensinar-vos as três semelhanças, o que é o corpo, a alma e o espírito, porque Deus nos formou do corpo, alma e espírito. Então, para você receber os meus estudos, carregue notificação no sininho e assim quando eu lançar um novo estudo, você receberá em nome de Jesus. Amém? Me ajudem a alcançar mais almas para que nós possamos ensinar, para que eu possa explicar e ensinar mais almas. Porque isto é um tipo de estudo que as igrejas não pregam. Então eu gosto de pegar em estudos e ensinar a igreja, porque eu sei que a igreja padece de conhecimento. E a palavra de Deus é bem clara, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então uma das coisas que eu me preocupo muito é ensinar a igreja. E hoje eu quero trazer este estudo e ensinar a vocês. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Pentateuco, que é o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. A minha Bíblia já está um pouquinho velha em Gênesis, então eu tive que escrever. Mas eu vou ler para você. Gênesis, capítulo 2, verso 7, fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Este é um dos versículos no início, no Antigo Testamento, quando Deus formou o homem. Nós podemos ver que aqui o Senhor Deus nos formou corpo, alma e espírito. Então, nós podemos ver que os três fazem parte da vida do ser humano. Os três estão sempre em conjunto. Por quê? Porque o corpo se refere ao aspecto físico, certo? A alma se refere à sede das emoções e à nossa mente. E o espírito se refere à nossa natureza espiritual, nossa ligação com Deus. Por isso é que nós sabemos que quando morremos, né, a nossa alma, o nosso espírito, eles ficam em conjunto, né? E o nosso corpo físico, este corpo material, né, se vai decompor da terra. Todos nós sabemos que esta matéria orgânica, certo? Que vai ser desfeita, que um dia, quando nós morrermos, o nosso corpo morre. Mas a nossa alma e o nosso espírito não morrem. Por quê? Porque se nós formos analisar a nossa alma, a Bíblia fala muitos versículos sobre a nossa alma, que a nossa alma é o maior tesouro para Deus. Só que nós, quando ressuscitarmos em Cristo, nós não vamos ter estas emoções como temos hoje. O que é que significa a alma? Significa o nosso coração. Quando nós estamos tristes, no nosso coração fica amargurado, e o salmista, ele fala no livro de Salmos, que a amargura do seu coração, a sua alma se entristece. Por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos tristes, o nosso coração ele fica angustiado, ele fica triste, ele fica amargurado, né? Essa é a nossa alma. Mas nós sabemos que uma vez que ressuscitarmos com Cristo, nós já não vamos pensar mais. A Bíblia nos fala que quando nós ressuscitarmos com Cristo, certo? E tivermos com Cristo, nós não vamos pensar das coisas que já passaram aqui na terra. Então, nós continuamos com a nossa alma, certo? Mas as nossas emoções, nós já não vamos ter essas emoções. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que o nosso corpo incorruptível se transformará num corpo corruptível. Para quê? Para glorificar a Deus todo o tempo. Então, quando nós estivermos com o Senhor nosso Deus, nós não vamos ter mais as emoções que temos hoje,
que a nossa alma, o nosso coração fica angustiado, isso desaparecerá, mas nós continuaremos com a nossa alma e o Espírito. Porque o Espírito é a nossa natureza espiritual, é a nossa ligação com Deus aqui na terra. Mas uma vez que nós ressuscitarmos com Cristo, a nossa alma e o nosso espírito, nós vamos tê-lo, certo? Até o encontro com Deus, porque nós vamos glorificar a Deus, certo? O nosso corpo físico, a palavra de Deus nos mostra no livro de Apocalipse, capítulo 20, que eu até vou-vos ler, verso 12, eu vou-vos mostrar, capítulo 20, verso 12 do livro de Apocalipse, abra a sua Bíblia, para você aprender. Fala assim, no capítulo 12 do verso 20, fala assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, nós aqui podemos ver, certo, que quando o Senhor Deus, todo aquele que crer, né, porque se nós já cremos, nós aceitamos o nosso Senhor como nosso único e suficiente Salvador, certo? O nosso nome será escrito no livro da vida. Olhem só, será escrito no livro da vida. Mas quando o Senhor Deus vier nos buscar, nós vamos ser julgados, aqui no capítulo 12 fala, sobre, segundo as nossas obras, o que é as obras do corpo, aqui na terra. Então, por isso é que a Bíblia associa o corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo nosso corpo, certo? Então, se formos a ver os três, eles estão conjuntos enquanto nós estamos vivos aqui na terra, certo? Mas uma vez que quando nós chegarmos ao nosso Senhor Deus, certo? Aqui é o juízo final. Amém, irmãos? Juízo final. Abra a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 12, para você entender, certo? Que o livro da vida será aberto quando nós partirmos. A Bíblia fala que cabe ao homem morrer só uma vez, o livro de Hebreus fala, e depois virá o juízo final. E este é o juízo final sobre as nossas obras, certo? Então, olhem só, abriu-se outro livro, que é o da vida, certo? Que é o da vida. É fisicamente e falando humanamente aqui na Terra, certo? Uma vez que o nosso corpo ele vai ir para o túmulo, certo? A nossa alma vai ser uma alma que não vai ter a emoção da nossa mente, certo? Mas nós vamos manter a nossa alma e o nosso espírito, porque é a nossa ligação com Deus, certo? Olhem só, a Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. E tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos, por isso é que eu falo muito na igreja, que nós temos que nos preocupar com a nossa alma, certo? Por quê? Porque muitos falam que a esperança é sempre a última a morrer. Mas para nós crentes, a nossa esperança nunca morre. Por que é que ela nunca morre? Porque nós sabemos aonde está a nossa esperança. E a nossa esperança está em Deus. A palavra de Deus, olha só, que o vosso Deus de paz vos santifique
em tudo, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nós vamos ser julgados por tudo o que nós fizemos aqui na terra. Tudo. Olhem só, e o apóstolo Paulo, eu considero o apóstolo Paulo como um pastor, porque ele ensinava conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar todo o tempo santificados. Como é que é dizer, explicar-vos? Santificação, o meu corpo físico, o meu coração, que significa a minha alma, e o meu espírito, que é o meu relacionamento com Deus. Então eu tenho que me preocupar com estes três, corpo, alma e espírito. Eu não posso só me preocupar com a alma, eu não posso só preocupar só com o meu corpo, mas eu tenho que me preocupar com os três. Porque eu vou dar contas a Deus sobre o meu corpo. O livro da vida se abrirá e eu vou ser julgado, certo? Eu vou ser julgado pelo meu coração, as emoções da mente, tudo o que a mente reproduz, o meu coração, certo? O que é que a palavra de Deus fala? Que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Olha só, então é a minha alma. A minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então eu vou ser julgado, porque pelas minhas palavras, pelas minhas obras. E também vou ser julgado pela minha intimidade com Deus. O Senhor Deus nos vai julgar por tudo isso, certo? Então, quando nós vivemos aqui na terra, nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, alma e espírito. Quando o nosso corpo ir para debaixo do túmulo, certo? O Senhor Deus vai julgar todas as coisas que eu fiz aqui na terra. O Senhor Deus vai julgar a minha alma e o meu espírito. Meu espírito que é a minha ligação com Deus. É a minha espiritualidade com Deus. Quando eu me santifico, por isso é que muitas das vezes eu falo na igreja, santificação é nós orarmos, falar com Deus espiritualmente, certo? É nós jejuarmos para quê? Mortificar a nossa carne, e separar, fugir do mal. Fugir do mal em termos de quê? De mente e coração. Então, se nós formos ver, tudo está ligado. Tudo tem um objetivo. Olha só, a Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 12, verso 30, que eu vou ler para vocês. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o quê? Coração, alma, sobre, teu entendimento, de todas as tuas forças. O que é forças? É o nosso corpo. Então nós podemos ver aqui que nós temos que amar o nosso Deus, amar o nosso Deus de corpo, alma e espírito. Esse é o primeiro mandamento. A Bíblia ela é cheia de ensinamentos para nós. Porque este versículo ele foi escrito por Marcos. E olhem só, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração. Então, e de toda a tua alma, todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Olhem só como a Bíblia, ela nos ensina tanto, meus irmãos. A Bíblia ela é perfeita porque ela nos ensina. Então, meu amigo Santos e todos os irmãos que tinham essa dúvida, eu espero ter-vos ensinado e explicado
sobre o corpo, alma e espírito, para que você possa aprender cada vez mais. Se você tem dificuldade sobre algum estudo, fale comigo e eu vou fazer um estudo para ensiná-lo, certo? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Foi o Senhor Deus quem nos formou. O nosso corpo, a nossa alma, coração e o nosso espírito, que é a nossa espiritualidade com Deus. Amém? Então, o nosso corpo, quando descer à sepultura, certo, vai se desfazer. Mas nós vamos ser julgados por tudo, pelo corpo, alma e espírito. Certo? O corpo, certo? Pela nossa alma, que é o nosso coração, e pelo nosso espírito, que é a nossa intimidade com Deus. Então a nossa alma e o nosso espírito nunca vão morrer. Essa nos acompanharão até o dia do juízo final e quando nós estivermos lá com o Senhor Deus a glorificar e exaltar o seu nome. Amém? Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos os irmãos que me acompanham e todos os irmãos que vão aprender sobre este estudo. Não se esqueça, assinale no sininho, assim você receberá todas as notificações, todos os meus estudos, todas as minhas pregações. Ajude-me a alcançar mais vidas através destes estudos. Amém? Deus abençoe. Que a paz de Cristo esteja sempre convosco, hoje e por todo sempre. Amém.